nome de Jesus. Graça e paz a todos, graça e paz àqueles que nos acompanham aí através também das nossas redes sociais. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Hoje é dia de ceiar, hoje é dia de participar do banquete da graça do Senhor. Amém? O que é a Santa Ceia? A Santa Ceia é um ato cerimonial, é um ato memorial, é um mandamento para a igreja, não é algo que nós inventamos para fazermos o primeiro domingo do mês. Amém? Cada igreja escolhe ali o dia do mês para ceiar. A maioria das igrejas evangélicas ceiam uma vez por mês. E na nossa igreja é o primeiro domingo do mês. Amém? É o culto mais importante, porque a Santa Ceia ela fala de olharmos para a cruz, porque ela aponta para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O suco de uva simboliza o sangue do Senhor que foi derramado por nós até a última gota. O pão simboliza o corpo do Senhor que foi moído, que foi estraçalhado em nosso favor. Amém? A Santa Ceia também fala de olharmos para o presente, porque ela diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, ela fala de olharmos para a nossa vida e ver como a nossa vida está. A Bíblia, a palavra de Deus, é um espelho para a nossa vida. Nós temos que colocar a palavra de Deus como um espelho. E quando a gente olha no espelho, a gente vê alguma coisa que não está legal. Hoje de manhã eu levantei, a minha sogra falou assim: nossa, com o seu cabelo está tudo esquisito. A gente vai no espelho, olha lá, para dar uma ajeitada, não é verdade? A gente vê coisas ali para dar uma ajeitada. As mulheres, algumas gostam de fazer uma maquiagem, uma coisa, dar uma ajeitada lá no espelho, E o homem, muitas vezes, ele dá uma olhada no espelho lá, ele vê que precisa fazer alguma coisa, porque a barriguinha está começando a sobressair. Então, a palavra do Senhor é um espelho para nós, que reflete na nossa vida, aonde nós olhamos e falamos: peraí, isso não está legal, isso não está bem, isso não agrada ao Senhor. Amém? E também fala de olharmos para o futuro, porque a palavra do Senhor diz: fazer isso em memória de mim, até que Ele venha. Então Ele tem promessa de voltar, Ele voltará para buscar a sua igreja. E enquanto o Senhor não voltar para buscar a sua igreja, nós vamos ceiar. Amém? Em memória do Senhor. A Santa Ceia não é momento de tristeza, não é momento de pesar. Tem pessoas que participam com pesar: o Senhor morreu, o Senhor Jesus morreu. Ele morreu no seu lugar e no meu lugar, porque o salário do pecado é a morte. Amém, amados? O salário do pecado é a morte. Ele morreu no nosso lugar. Não é momento de tristeza, porque Ele está vivo, Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Amém, amados? E em breve, todos aqueles que creem nisso, que Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou dentre os mortos para nos salvar, também estará com Ele. Amém, queridos? Em nome de Jesus, então nós vamos ceiar nesse momento. Se você ainda não é batizado nas águas, batizado tendo consciência, ainda não é momento de você participar, tá bom? Se você ainda não é batizado, se batize em breve. Em breve nós vamos ter um outro batismo. Já dê o seu nome, se prepare para que você possa descer as águas e se batizar. Porque participar da Santa Ceia é um privilégio. Amém, amados? Se você é de outra igreja e está nos visitando, você pode participar normalmente. Você precisa estar em plena comunhão com Cristo. O que você não pode fazer, um grande homem de Deus, ele disse assim: olha, nós não fugimos da Santa Ceia por causa do pecado. Tem pessoas que fogem da ceia por causa do pecado. Eu não vou ceiar porque eu estou em pecado. Realmente, se você está na prática do pecado, você não deve participar. Mas você deveria fazer o contrário, fugir do pecado para participar da Santa Ceia. Amém? Então nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos entender que um alto preço foi pago para que possamos ter esse privilégio.
Amém, amados? Portanto, qualquer que come esse pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, ou seja, na prática do pecado, a pessoa sabe que está errado, ela já colocou esse espelho diante da vida dela, ela sabe que está errada, mas ela continua fazendo conscientemente. Então não participe, porque não vai ser bênção para a tua vida. Você precisa se arrepender, pedir perdão e mudar de atitude. Amém? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém, amado? Curva a sua cabeça. Fala com Deus nesse momento. Paizinho, no nome de Jesus, nesta hora, como igreja, nós queremos te pedir perdão por nossas falhas, por nossos erros e por nossos pecados. Sim, meu Deus, nós cometemos falhas. Sim, meu Pai, nós cometemos erros. A tua palavra diz que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Todos nós aqui somos carentes, ó Pai, do teu perdão. Todos nós aqui somos necessitados da tua graça, da tua misericórdia. Todos nós aqui, meu Pai, precisamos, ó Deus, nos arrepender, confessar as nossas falhas. A tua palavra diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Perdoa, meu Pai amado, as palavras que saíram da nossa boca, que não te agradou. Perdoa, meu Pai, os pensamentos impuros que rondaram a nossa mente, que foram, ó Pai amado, errados. Perdoa, meu Pai amado, tudo que nós olhamos, ó Deus, que não te agradou, meu Pai, com sentimento, ó Deus, de ódio, de cobiça, malicioso. Perdoa todo sentimento, ó Pai, que deixamos entrar no nosso coração. Sentimento, ó Pai, de mágoa, sentimento de ira, sentimento, ó Pai amado, ó Deus, de amargura, Senhor, que estamos alimentando. Perdoa, meu Pai, tira, Senhor, do nosso coração. Como o salmista, ó Pai, diz na tua palavra: sonda-me, ó Deus, o meu coração, ó Deus, e purifica-me, meu Pai amado. Vê se há em mim algum caminho mau e lava-me, ó Deus. Lava a nossa vida, meu Pai, em o nome de Jesus, e que nós possamos, ó Deus, viver uma vida de arrependimento. Arrependimento é confessar o pecado e não mais errar, meu Pai, não mais cometer esse pecado, ó Deus. Nos ajuda a viver assim. Nós consagramos esses elementos agora. O suco, ó Pai, simbolizando o teu sangue, e o pão, o teu corpo, que, ó Pai amado, no plano natural são isso, meu Pai, são suco, é pão. Mas no reino espiritual é o teu sangue e é o teu corpo, que traz vida para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Os diáconos vão passar. Se você for ceiar, à medida que você for recebendo, você vai se colocando de pé em espírito de oração. Pode passar, queridos. Teu sangue leva-me além, todas as alturas. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, o amor do Pai para nós, o caminho para Ele, que posso me achegar somente pelo sangue.
chegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos todo amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou livre. Amém. Nós somos livres, porque o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou. Ele nos traz liberdade. Algumas pessoas dizem assim: eu não vou ser crente, porque se eu... Algumas pessoas falam: se eu passar para crente, eu vou ser privado da minha liberdade, vou ser privado de fazer, né, muitas coisas que eu gosto, muitas coisas que eu quero. Aí é que as pessoas se enganam. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pessoa, ela não vai se aprisionar, ela vai se livrar, porque o pecado é quem escraviza, o inimigo é quem escraviza. Através do pecado, através dos vícios, através do mundo, a pessoa se torna escrava do pecado, e ela não entende isso. Ela fala: se eu me converter, eu vou me privar de muita coisa, a minha religião não permite. Você pode fazer tudo, só não pode pecar. Você pode fazer tudo, só não pode fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Ontem nós tivemos um culto de jovens aqui, e para quem assistiu o vídeo, você vê os jovens se alegrando, pulando, dando risada, se divertindo. E para isso não precisa ter bebida, não precisa se embriagar, não precisa ter droga, não precisa ter prostituição, não precisa ter isso. Eles estiveram aqui numa grande alegria ontem aqui, na presença de Deus, porque eles são livres, porque nós somos livres. Amém, amados? Nós já não somos mais escravos do pecado, nós já não somos mais escravos do mundo, nós somos livres porque o Senhor nos libertou. Amém, amados? Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém? Se reúna aí com a tua família, se você estiver com a tua família. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha que eu vou falar para você aqui, ó. Presta atenção que eu vou falar para você. Se você tem seu marido aí, seu marido não é convertido, você vai compartilhar a ceia com ele hoje. Se você tem a sua esposa não é convertida ou não se bateu, você vai compartilhar com ela, tá bom? Eu estou falando para você fazer isso. Você vai compartilhar, para que a pessoa possa ser abençoado através da sua vida. A palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e o homem de Deus, ele santifica a sua esposa. Amém? Então eu estou dando liberdade para você fazer isso hoje. Você vai compartilhar com o teu cônjuge. Se o seu cônjuge não é batizado ainda, não conhece o Senhor, eu vou dar essa liberdade para você, para que ele possa falar: meu Deus, que privilégio participar desse banquete da graça. Que privilégio. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: levante o teu cálice. Não sei se você já abriu aí, já destacou. Pão primeiro, né, esposa? É o pão primeiro, esposa. Com certeza. Não sei se você já destacou aí, né? Teve uma pessoa que ceiou alguns meses atrás, falou: pastor, eu só tomei o suco, não tinha o pão. Eu posso comer o pão agora? Falei: não, tinha sim, a parte de cima, é só abrir. Mas acontece. Levante o teu pão, em nome de Jesus. Glória a Deus, que privilégio. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor, e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei,
Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Participe do pão em nome de Jesus. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Glória a Deus. Vem cear. O Senhor carregou em seu corpo os nossos pecados, nossas maldições, nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Levante o teu cálice. Semelhantemente também depois de cegar, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beber do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Participe do cálice, em nome de Jesus. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Glória a Deus. Faminto a Jesus. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo grande amor demonstrado através de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse, ó Deus, a ponto de entregar o próprio Filho para morrer por nós, pecadores. Muito obrigado, meu Pai, e que possamos valorizar isso a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, uma grande salva de palmas a Deus. Glórias ao Senhor, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Obrigado, irmãos do louvor, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Aleluia. Glórias a Deus. Pode se assentar, amados. Glória a Deus, amém? Vamos levantar nossos dízimos e ofertas agora, em nome de Jesus. Aleluia. Fique à vontade nesse momento, se você nos visita, não se sinta constrangido nesta hora. Amém? Nós estamos recebendo vários visitantes. Quem nos visita pela primeira vez, fica de pé, por favor. Quem está aqui pela primeira vez nos visitando, fica de pé. Graças a Deus. Depois os diáconos pegam aí os nomes, amém? Quem nos visita pela primeira vez, temos mais um casal ali. Glória a Deus. Mais alguém pela primeira vez nos visita? Mais alguém? Tem uma irmã ali no fundo também. Como a igreja vai receber esses irmãos? Que Deus abençoe, viu? Pode se assentar. Obrigado. Glória a Deus. A responsabilidade de manter essa igreja com as portas abertas são dos membros dessa igreja. Amém? Todo culto de Santa Ceia, eu tiro um minutinho para ensinar sobre dízimo e oferta. Lá em Malaquias 3:10, Sidney, lá em Malaquias 3:10, eu quero ler só 2 versículos bem rapidamente para ensinar. Amém? Você conhece a comunidade evangélica Cristo Vive? Nós procuramos ensinar a palavra. E diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso, depois da entrega, depois da fidelidade, depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, que dela vos tenha a maior abastança. Dízimo, amado, é a 10ª parte daquilo que vem na nossa mão. Não importa o valor. Não importa o valor. O importante para Deus não é o valor, é o princípio. É o princípio. Uma pessoa que dizima para uma pessoa que dizima 1 milhão, é a mesma coisa se ela está sendo fiel ao princípio. É a 10ª parte. Deus me deu 10 partes. A 10ª parte é para mantimento da obra do Senhor. Deus é quem designou isso. Deus é quem estabeleceu esse princípio. Amém, amados? E a que diz respeito às ofertas, 2 Coríntios 9:6. Presta atenção, amado. Presta atenção. 2 Coríntios 9:6. Nós vamos ler até o 10, bem rapidinho. 2 Coríntios 9:6. Presta atenção. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia abundância, em abundância ceifará. 7.
Cada um contribua segundo colocou no seu coração. Não com tristeza, não com constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, repita assim comigo, minhas ofertas são semente. Se você comer a semente, irmão, você vai plantar o quê? Se o cara que vai plantar, semear, ele comer a semente, ele vai colher alguma coisa? Sim ou não? Colhe, irmão. Tem gente que come a semente, ó, para comer. Também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Só até aqui, irmão. Só até aqui. Dízimo é fidelidade, é obediência. Eu não negocio o dízimo, é a 10ª parte, irmão. Oferta eu dou com liberalidade, de acordo com no meu coração, de acordo com aquilo que eu posso, de acordo com aquilo que Deus tem me dado. Amém? Dízimo é 10ª parte, oferta não tem valor. Oferta é de acordo com aquilo que Deus tem te dado, de acordo com o seu coração. Amém? Só até aqui. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Nós ensinamos, meu Pai, o certo. Agora, fazer, ó Deus, é de acordo com cada coração. Nós ensinamos biblicamente aquilo que é correto. Agora, obedecer e praticar, Senhor, vai de cada um. Vai de cada coração. Há quem dê com generosidade e vê aumentar a sua sementeira. Há aquele que retém aquilo que deveria dar e poderia ser muito mais abençoado. Porque ser dizimista e ser ofertante é investir, meu Pai, em almas, é investir em vidas. Nós te agradecemos porque em meio a toda a crise que o mundo tem passado, a igreja do Senhor continua com as portas abertas e glória a Deus por isso. Porque existem pessoas, meu Pai, de fé, de amor, que contribuem, que trazem alimentos para abençoar, para que a tua casa tenha mantimento. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Se você trouxe teu dízimo, tua oferta, sem aglomeração, você pode trazer e colocar aqui na urna, que Deus abençoe a sua vida. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Glória a Deus. Amém? Nós temos uma apresentação de uma criança para fazer agora, do Henrico. Eu queria chamar aqui, né, o pai, o Danilo, a mãe, a Eloá e a família, para que suba ao altar, para que nós possamos apresentar um Henrico em nome de Jesus. Amém? Henrico Garone Pinhata. Nasceu dia 8 de maio de 2019, às 14h05, pesando 3,250 kg, com 52 centímetros, na Santa Casa de Vinhedo. Amém? A família pode subir quem está acompanhando a família, pode vir aqui, nesse momento, participar desse momento. Pastor, qual é a base bíblica para apresentar a criança? Primeiro eu quero dizer para você o seguinte, lá no Salmo 127, Sidney, Salmo 127, versículo 3, diz assim, ó: eis que os filhos são herança do... É herança de quem? Eu achei que era meu. Não, é do Senhor.
Os filhos são herança do Senhor. Pastor, então qual que é o meu papel? O papel é você cuidar, o papel é você educar, ensinar a palavra de Deus, porque no final das contas é do Senhor, porque Ele quem te deu. Amém, amado? Quem deu condições ao Danilo, a Eloá, de ter o Henrico, foi Deus. Deus é que fez esse milagre, porque é um milagre, irmão. Vamos combinar, né? Como que Deus é perfeito, como se desenvolve. Quando a pessoa começa a estudar isso, ela fica maravilhada de ver o cuidado de Deus, o amor de Deus, como Deus trabalha, irmão. É coisa assim que é inexplicável. É inexplicável. Amém? Não dá para explicar. É Deus, é Deus. Os filhos são herança do Senhor. E lá no livro de Lucas, Sidney, Lucas capítulo 2, versículo 21, olha só. Primeiro entendemos que os filhos são herança do Senhor. É dele. Ó, quando se completaram os 8 dias para ser cumprida, o menino foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. 22. Terminados os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para fazer o quê? Para fazer o quê? Apresentá-lo ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado por essa criança. Ele é teu. Abençoa, cuida e protege. Amém? E lá no livro de Lucas 3, 21, pastor, e nós não batizamos criança? Amado, base bíblica. Jesus foi apresentado. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ele foi apresentado. E depois, quando ele teve consciência, e quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, né? E o Espírito Santo desceu sobre ele, uma forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: esse é o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Então Jesus foi apresentado. E depois ele foi batizado. Batismo é para a remissão de pecados. E essa criança não tem pecado. Ela é inocente. Se o Senhor voltar agora, as crianças são todas arrebatadas. Todas, todas, todas. Porque Jesus disse: o reino do céu é das crianças. Amém, amados? Glória a Deus. Então vamos apresentá-lo em nome de Jesus. Segura aqui, esposa, o óleo. Fica de pé, igreja. Esse momento é o momento em que a igreja abençoa, que a igreja apresenta, que a igreja ora, que a igreja declara as bênçãos do Senhor sobre a vida do Henrico. Amém? Amém. Vira para a igreja, filha. Isso. Igreja, esse é o Henrico. Henrico, essa é a igreja. E Deus deu autoridade para a igreja de abençoar. E é isso que nós vamos fazer agora. Estenda a sua mão. Paizinho, no nome de Jesus, nós abençoamos o Henrico agora, declarando, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Ó Deus, nós declaramos e apresentamos na autoridade dos pais, declarando que o Henrico é do Senhor. Nós declaramos, meu Pai, a bênção do Senhor do céu sobre a vida dele. Ungimos, meu Pai amado, o Henrico. Ó Deus, com o óleo, ó Pai, da unção. Simbolizando, ó Pai, que o Espírito Santo de Deus se apodere dessa criança. Ó Pai, que ele continue crescendo na estatura, no conhecimento e na graça. Paizinho Santo, que no nome de Jesus, ele possa, ó Pai, ser um grande homem de Deus, crescendo no temor do Senhor. Que os pais ensinem a Tua palavra, porque a Tua palavra diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. Nós abençoamos o Henrico e declaramos, meu Pai, janelas do céu sobre a vida dele, prosperidade, saúde e principalmente o temor e a presença de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. A igreja pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Amém? Se a família quiser se aproximar para tirar uma foto, a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, obrigado família, Deus abençoe, glória a Deus, aleluia. Nós
vamos partir para a ministração da palavra, mas antes eu queria orar por alguns pedidos de oração. Amém? Fique de pé mais uma vez. Pastor, mas que senta, levanta, irmão, tem que fazer exercício mesmo. Senta, levanta. Isso, glória a Deus, aleluia. Quem está com a coluna doendo já está curado em nome de Jesus, aleluia. Vamos orar, amém? Paizinho Santo, nós como igreja queremos nesta hora interceder, meu Pai, por vidas. Queremos clamar, meu Pai, o sangue do Cordeiro, a unção que cura, que liberta, que restaura. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor veio desfazer todas as obras do diabo, Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, venha, meu Pai, visita o João Cícero agora, visita o Miguel, visita a Sofia, visita o Manuel, visita o Carlos Antônio, o Cesário, a Nayara, meu Pai, a Dona Cláudia. Nós repreendemos toda a dor agora, em o nome de Jesus. Pai, visita nesse momento a Dona Zumira, a nossa amada irmã. Ó Deus, trata a mente dela agora, meu Pai amado. Nós repreendemos toda a confusão da mente, toda a falta de ar, toda a fraqueza. Determinamos cura sobre a Dona Zumira agora. Seja curada nesse momento, Dona Zumira, em nome de Jesus. Visita nesse momento, ó Pai, a irmã Clare. Visita nesse momento a irmã Diamina. Visita nesse momento a irmã Edilei. Visita nesta hora, meu Pai, todos os nossos irmãos que estão acamados, que estão enfermos. Visita os familiares aqui representados, visita o marido, a esposa, os filhos, os parentes. Declaramos cura nesta hora, porque cremos num Deus que cura, meu Pai, em nome de Jesus. Visita o Flávio, Pai, cuida do Flávio. Nós cremos no milagre, que os teus anjos agora visitem, ó Pai, o Flávio e ministrem cura sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, amados? Pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Enquanto a minha esposa se prepara, aquela que vai ministrar a palavra, hoje eu queria dar uns recados bem rapidinho para você. Na terça-feira nós temos culto de oração às 20 horas. Na quinta-feira nós temos culto da vitória, também às 20 horas. No sábado nós temos reunião de jovens e está uma bênção. No domingo nós temos culto 8, 10, 18, todos os domingos. Amém? Nós temos o nosso congresso de juniores, dia 13, isso, dia 13, né? Portanto, já é sábado, né? Sábado agora? Tô meio perdidão, me ajuda aí, gente. É sábado agora, né, Sidney? Isso, me ajuda, Sidney. Sábado, dia 13, congresso de juniores aqui na igreja. Juniores, Sônia, de 9 a 13 anos, tá bom? Se você quer apoiar, se você quer ajudar de alguma forma, converse com o irmão Eduardo, com a irmã Andréia e com a irmã Dagmar. Amém, Dagmar? Dagmar tá por aí, correndo com alguma coisa. Amém? Dia 13. E dias 11, 12 e 13, nós vamos ter conferência de jovens na sede. As vagas já estão praticamente esgotadas, vai ser uma grande bênção, tá bom? Eu quero anunciar para vocês que em breve também nós vamos voltar com a classe das crianças. Eu vi que tinha 2 crianças subindo aí, louco para ir para a classe. Nós vamos voltar. As escolas estão voltando. Esse é um sinal para nós. As escolas estão voltando. E nós vamos voltar também, não da forma que era antes. Não dá para subir lá com 80 crianças, com 50 crianças, com 40 crianças. Não dá, não vai dar. Nós vamos pegar uma faixa etária que dá para comportar. Nas 2 salas lá em cima que tem vitrô, que são ventiladas. As salas já estão sendo adaptadas para isso. Então nós vamos subir com uma quantidade mínima de crianças, mas que já vai começar a ensinar a palavra, a novamente retornarmos. Então você que é do Ministério Infantil, já comece a se preparar e orar para isso, tá bom? As crianças que vão subir vão ser crianças que já vão ficar com máscara, bonitinho, que vão sentar separadas. E essas 2 salas que nós temos lá em cima são muito arejadas, bastante ventiladas, espaçosas. E pelo menos 2 salas nós vamos começar a ter, tá bom? E você que quer fazer parte do Ministério Infantil, pastor, não tem um ministério na igreja, e eu quero trabalhar, eu quero ensinar a palavra, né? Você nos procure, que nós vamos retomar em breve as nossas classes ali com as crianças, porque as crianças precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ser ensinadas na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Estenda a sua mão. Pai, nós te agradecemos nesse momento. A sua palavra será pregada, será ministrada. A tua palavra que liberta. A tua palavra diz em João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. A graça e paz, igreja amada. Que igreja linda, igreja cheia. Glória a Deus por essa manhã. Você já foi abençoado?
Amém? Eu já fui muito abençoada através dos louvores. E agora o Senhor tem algo ainda melhor para nós. Amém? Amados, eu gostaria de falar nessa manhã sobre uma coisa muito importante, uma coisa que é necessária na vida do cristão. Eu quero falar nessa manhã sobre desenvolvendo a nossa maturidade cristã. Amados, quando nós nascemos, falando do mundo físico, todos nós nascemos bebê, né? Todos nós somos pequenos. Quando nós nascemos, nós precisamos de alguns cuidados, não é verdade? Precisamos de algum cuidado. A mãe precisa ali estar trocando o bebê, a mãe precisa estar dando leitinho, né? O bebê faz as coisas na fralda, a mãe tem que ir lá, tem que limpar, tem que cuidar. Então o bebê, ele precisa de alguns cuidados maternos e também paternos, né? Ou da pessoa que cuida da criança. Todo bebê ele precisa de cuidado. E na nossa vida espiritual ela não é diferente. Quando nós viemos para Jesus, nós também chegamos bebês na fé, não é verdade? Todos nós aqui chegamos bebê na fé. Quando nós viemos para Jesus, nós somos imaturos, né? Nós ainda não conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos de ajuda. Muitas vezes nós pegamos a Bíblia para ler e não entende. Quem aqui quando veio para Jesus não entendia a palavra de Deus? Ou quem aqui ainda é novo não entende? Todos nós, amados, quando nós vemos para Jesus, nós lemos a palavra, a gente não consegue entender, né? A gente precisa de alguém que nos acompanha, precisa de alguém que nos ensina. Nós precisamos estar na igreja, ouvindo a palavra, procurando entender, mas sempre precisa, como quando nós somos bebê, nós precisamos que a mãe nos acompanhe. A pessoa quando chega na igreja, ela precisa também desse acompanhamento. Ela precisa de um pastor, de uma pastora, ela precisa de algum líder que ajude ela, que instrua ela no caminho, para que ela vá desenvolvendo a sua maturidade cristã. Amados, e como nós, quando somos bebê, nós temos que crescer. Nós não podemos ficar bebê sempre, né? Embora nós mães, eu creio que quando o filho está crescendo muito, chega uma hora que a gente fala assim, ô tempo, vai devagar. Não é quem já falou isso? Eu já falei, ô tempo, vai devagar. Porque às vezes eles crescem muito rápido, né? Os filhos crescem e às vezes isso é normal e eles têm que crescer. Nós temos que crescer fisicamente. Isso foi Deus que criou. E espiritualmente é a mesma coisa. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós chegamos na igreja imaturos, né? Nós sofremos, nós caímos, aprendemos a levantar, assim como um bebê. Mas nós espiritualmente também precisamos crescer. Nós precisamos entender que nós, quando chegamos para Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós somos bebê na fé. Mas nós não podemos continuar bebês para sempre. Nós temos que desenvolver a nossa maturidade cristã. Amém, igreja? Nós temos que crescer, amados. Nós não podemos ficar na igreja 5, 10, 15 anos e ainda ser bebês na fé. Nós temos que crescer espiritualmente. Porque se nós não deixamos Deus fazer esse processo na nossa vida de crescimento espiritual, nós sofremos, né? Nós sempre sofremos, porque quando nós somos bebê, as lutas vêm, a gente chora, não é verdade? Alguém faz algo para nós, a gente já fica triste, a gente sofre. Não é assim? É assim. Só que quando nós nos tornamos maduros espiritualmente, não que a gente não passa por dificuldade, não que a gente não sofre com alguma coisa, sofremos sim, mas é diferente. A nossa postura, a nossa atitude, ela é diferente. Amém, amados? Quem está me entendendo? Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11. Está um pouco claro, mas acho que eu vou conseguir ler aqui. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Todos acharam? Amém, glória a Deus. Amados, eu estava conversando com meu esposo, né? Uma pessoa nos falou e a gente concordou. Agora nessa pandemia é tudo muito rápido, né? Até a pregação ela tem que ser mais rápida. E às vezes as pessoas não conseguem abrir a Bíblia, não conseguem, né? Naquele tempo tá abrindo. Mas folheie a sua Bíblia, procura o versículo. Isso é muito importante, tá bom? 1 Coríntios 13, 11 diz assim, ó. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
Amados, nós precisamos, quando nós aceitamos Jesus e começamos a caminhar com Ele, nós precisamos acabar com as coisas de menino na nossa vida. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos a cada dia se dedicar mais à palavra de Deus, para que nós crescemos. A vontade de Deus é que todos nós cresçamos. Esse é o plano de Deus para o ser humano, tanto física como espiritualmente. A vontade de Deus é que nós cresçamos espiritualmente. Amados, e como nós descobrimos que uma pessoa ela é madura espiritualmente falando? Como que nós sabemos? Não é pelo tempo de igreja. Não é porque a pessoa está 5, 10, 15, 20 anos na igreja que quer dizer que ele é maduro espiritualmente. Não. Infelizmente não é assim. Mas felizmente também tem algumas pessoas que chegam na igreja e elas amadurecem muito rápido. Elas chegam, elas já se envolvem com a palavra de Deus, ela já busca conhecimento, ela já busca se envolver com a obra de Deus e assim ela cresce rápido. Isso é muito bom. Mas sabemos que também cada um tem o seu tempo. Mas nós precisamos nos esforçar para que nós chegamos à maturidade espiritual. Amados, e infelizmente, às vezes nós ficamos tristes com algumas situações que nós vimos, porque às vezes alguns cristãos que estão às vezes há tempos na igreja, né? Às vezes você olha para a pessoa, você olha para a atitude dela, você fala, meu Deus, né? Tanto tempo que é convertida, tanto tempo ouvindo a palavra e ainda é um bebê na fé. Mas essa não é a vontade de Deus. E hoje, nessa manhã, eu creio que se você ainda é imaturo, espiritualmente falando, você vai em nome de Jesus entender a palavra do Senhor e vai buscar o crescimento do Senhor espiritual para a sua vida, porque isso é muito importante. E o que mostra se um cristão é maduro ou não? As nossas atitudes. Amados, às vezes não é o tempo de igreja, não é nada que a pessoa faz, é atitude. Se conhece uma pessoa, se ela é madura espiritualmente ou não, pelas atitudes dela. Aquilo que ela faz vai mostrar se ela é bebê espiritualmente ou se ela já é madura. E nós temos que amadurecer espiritualmente. Temos que deixar, como a palavra do Senhor diz, temos que deixar as coisas de menino. A gente pensava como menino, mas quando a gente começa a amadurecer, nós temos que deixar as coisas de menino para trás. Amém? Amados, e é muito importante a gente saber que nós precisamos nos esforçar. E nós temos que abrir mão. Obrigado, meu querido. E nós temos que abrir mão de algumas coisas para que nós chegamos à maturidade. Porque se nós chegarmos na igreja com alguns costumes lá de fora, né? Porque quando a gente vem para a igreja, a gente traz uma bagagem. A gente traz costumes, coisas que nós achamos que é normal, coisa que lá fora é normal. E quando nós chegamos na igreja, o Senhor, Ele começa a nos tratar. O Espírito Santo, Ele entra em nós e Ele começa a nos convencer que aquilo que nós fazíamos lá fora não é certo, que aquilo que nós fazíamos lá fora não agrada mais a Deus. Então nós vamos deixando. Isso é amadurecer espiritualmente. Nós vamos deixando as coisas lá para fora. Tudo que vinha, tudo que nós chegamos na igreja, toda a bagagem que nós trouxemos, a gente vai deixando lá fora. A gente vai libertando, a gente vai tirando, o Espírito de Deus vai transformando, mas isso é aos poucos, né? O Senhor vai tratando. Mas nós precisamos, e é muito importante a gente entender, que nós precisamos nos esforçar. E nós precisamos abrir mão de algumas coisas para nós crescermos. Porque se a gente chegar na igreja e querer viver uma vida como nós vivíamos, nós não vamos amadurecer. Se nós chegarmos na igreja e nós não quisermos abrir mão de algumas coisas, nós não vamos conseguir crescer espiritualmente. Amém, igreja? E eu gostaria de falar de algumas atitudes muito importantes para que nós cristãos chegamos ao amadurecimento espiritual. É o que Deus quer de nós, para que nós sejamos cristãos ruios. Cristão ruios é cristão maduros. Abre a sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Amados, a primeira atitude que nós temos que ter para chegar à maturidade cristã: mudança de pensamento. Fala comigo, mudança de pensamento. É muito importante, quando nós viemos para Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós temos que mudar os nossos pensamentos. Todos acharam? Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 4 diz assim, ó:
Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Diga amém, amados. Amém? Amados, nós precisamos entender que nós temos que abrir mão de algumas coisas para crescer espiritualmente. E quando nós viemos para Jesus, amado, nós temos que mudar todo o nosso pensamento. Nós temos que pensar nas coisas que são do alto, não aqui dessa terra. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós entendemos que nós estamos aqui nessa terra de passagem. Nós somos aqui por um breve tempo, amados, porque não pode se comparar o tempo que nós vamos viver aqui nessa terra, que seja 50, né? Os mais fortes que alcançam 100, já vi muitos que alcançaram, já ouvi, né? Não vi. Muitos que já alcançaram mais de 100 anos de idade. E muitos, amados, alcançam essa idade, né? Muitos conseguem chegar a mais tempo. Mas o que é esse tempo que nós passamos aqui na terra, que seja 100 anos, perto da eternidade que nós vamos passar depois? O que é esse tempo? Esse tempo não é nada, perto da eternidade que nós vamos passar com Cristo, porque será a eternidade. Então nós temos, amados, que a primeira coisa que nós temos que fazer é mudar o nosso pensamento. O cristão maduro, ele não pensa nas coisas aqui dessa terra. Ele sabe que a sua morada é o céu. E ele não estima as coisas dessa terra. Ele não se apega, amados. Ele não se apega às coisas aqui dessa terra. Tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos aqui é Deus que nos dá. Mas nós não podemos nos apegar às coisas aqui dessa terra. Nós temos que ajuntar tesouro lá no céu, aonde a traça não consome, aonde os ladrões não minam e não roubam. É lá. E nós temos que entender isso, nós temos que ter esse pensamento e entender, a primeira coisa, que nós não somos aqui dessa terra, que nós somos forasteiros aqui, que nós vamos passar um tempo nessa terra, mas que a nossa morada é o céu. É lá que nós vamos passar a eternidade. E isso é a primeira atitude que nós temos que ter para que nós consigamos desenvolver a nossa maturidade cristã. Abra comigo, eu quero dar 2 exemplos para vocês, de homens que não tinham o pensamento nessa terra, homem que não tinha o prazer deles aqui nessa terra, mas em coisas eternas. Hebreus capítulo 11, amém? Você pode abrir, Hebreus capítulo 11, no versículo 24, a partir do versículo 24. Amém, glória a Deus. Amados, e verdadeiramente nós não apegamos, né? É claro que é muito bom a gente conseguir as coisas, né? Quando nós conseguimos uma casa, né? Eu tenho, graças a Deus, o Senhor me deu essa oportunidade de ter minha casa própria. Muitos ainda não têm, mas quando a gente consegue é uma alegria muito grande, não é? É uma alegria grande, amados, mas isso não se compara com a alegria da eternidade, amém? Hebreus capítulo 11, versículo 24, diz assim, ó: pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Tem uma mensagem que fala, uma palavra que fala galardão. Amados, Moisés, ele tinha tudo no Egito, né? Não vou explanar aqui a história, todos conhecem. Ele foi criado pela filha de Faraó, mas um dia ele descobriu que ele não era daquele lugar. E ele tinha tudo ali, amados, tudo que uma pessoa pode ter, Moisés tinha ali, riquezas, ele tinha tudo que ele queria. Mas quando ele descobriu que ali não era o lugar dele, ele abriu mão de tudo. Por quê? Porque ele visava a recompensa dele, que é o céu. Ele entendeu que nada adiantaria ele permanecer naquele lugar de pecado e depois ele perder o melhor de Deus, que era a salvação.
Então ele deixou tudo, ele deixou toda a riqueza. Ele recusou a glória do Egito, porque ele entendeu que tinha algo maior e melhor para ele, que era o galardão de Deus para a vida dele. Outro exemplo, quero falar de Paulo. 1 Timóteo, abre aí comigo, amados, hoje você vai passear na Bíblia, hein? Glória a Deus. Põe rodinha nos dedos aí, irmão, amém? Glória a Deus. É bom abrir a Bíblia, né, amados? A gente aprende, é muito bom, eu gosto muito disso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo do 7 ao 8, nós vamos ler. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 e 8 diz assim, ó: porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Amados, nós não trouxemos nada daqui. E nós temos que entender que daqui nós não vamos levar nada. Tudo que nós temos aqui tem que ser para o nosso bem-estar, tem que ser para abençoar vidas e tem que ser para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Mas daqui, amados, nós não vamos levar nada. Tudo vai ficar aqui nessa terra. E o 8 diz assim, ó: tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Amados, Paulo diz assim, ó: nós não vamos levar nada dessa terra. Se você tem vestuário, se você tem comida, esteja contente. Resumindo, visa as coisas eternas, se apega às coisas eternas. Tira o seu coração desse mundo, porque de nada daqui nós levaremos conosco. Amém? Amados, o apóstolo Paulo, ele aprendeu a contentar-se. Ele não era avarento. Ele não era um homem avarento, ele aprendeu a se contentar com aquilo que ele tinha. Não que seja errado a pessoa ter bens, a pessoa ser bem-sucedida, isso não é errado, porque a prosperidade ela é dom de Deus. Mas isso não é o que pode ocupar o nosso coração. E nós não podemos viver em função disso, em função de ajuntar bens, de ajuntar coisas materiais. Nós temos que nos esforçar, porque a palavra do Senhor diz que Ele abençoa o esforçado, não é verdade? Então nós temos que nos esforçar sim, para o Senhor nos abençoar. Mas nós temos que entender que o nosso maior esforço é nós vivermos aqui nessa terra uma vida de uma maneira que nós possamos alcançar o bem maior, que é a vida eterna. Amado, tem pessoas, infelizmente, que estão tão bem nessa terra, pessoas que estão vivendo tão bem aqui, né? Pessoas que têm muitos bens, pessoas que estão querendo conseguir conquistar muitas coisas. Às vezes as pessoas estão tão contentes com esse mundo aqui, que ela acaba esquecendo que tem um céu que a espera. E isso, amados, é um erro terrível. Isso é um erro terrível. Nós não podemos nos apegar a esse mundo de tal maneira que esquecemos que a nossa morada não é aqui, que a nossa morada é o céu. E temos um conselho do apóstolo Paulo. Vamos ler? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 e 18. 1 Timóteo capítulo 6, o 17 e o 18. Diz assim, ó: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas, para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. Amém, amados? Esse é o conselho do apóstolo Paulo, que nós não venhamos nos apegar a riquezas, a bem aqui dessa terra, mas que nós possamos ter um coração generoso. Olha o que fala ali no finalzinho, ó, que pratiquem o bem, amém? Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, amém, amados? Que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, amém? Filipenses 4, versículo 12 e 13. Filipenses 4, 12 e 13 diz assim:
Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, o apóstolo Paulo, ele passou por muita dificuldade. Ele já teve fartura, mas ele também já passou fome. E ele diz que ele aprendeu a se contentar em toda e qualquer situação aqui nessa terra. Porque ele diz que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. O apóstolo Paulo, ele entendia que essa vida que nós passamos aqui, ela é passageira. Ela é passageira e tudo vai ficar aqui. Que o nosso tesouro está lá, na eternidade. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, a segunda atitude que nós temos que ter para que nós possamos chegar à maturidade cristã é mudança na nossa maneira de falar. Repete comigo, mudança na maneira de falar. Amados, nós temos que mudar a nossa maneira de falar, né? Porque às vezes nós chegamos na igreja, às vezes com alguns linguajares que não agradam o Senhor, né? Às vezes as nossas palavras são grosseiras, às vezes até palavrões, né? Muitos chegaram, e eu falo para a glória de Deus, eu era uma pessoa que tinha esse hábito de falar palavrão, mas o Senhor me libertou disso. Conforme eu fui desenvolvendo a minha maturidade cristã, o Senhor, Ele me libertou disso. Amados, porque é feio demais uma pessoa que diz que serve a Deus e solta palavrão. É muito feio, né? Como é feio isso. E nós precisamos, amado, amadurecer isso. Nós precisamos mudar a nossa maneira de falar. E o cristão, quando ele é maduro, quando ele vai desenvolver a sua maturidade cristã, ele pensa para falar. Ele não fala qualquer coisa. Porque às vezes, amado, o grande erro nosso é não pensar para falar. Às vezes a gente fala na hora da ira, a gente fala a hora que está com raiva, né? A gente fala, não, eu não vou deixar passar não, isso aqui não vai ficar barato, eu vou falar é agora. Não é verdade? Mas isso não é atitude de cristão maduro. O cristão maduro, ele pensa para falar. E ele fala no momento certo, no momento que o Senhor dá a direção para ele. Aí tudo se resolve, amém? Provérbios capítulo 10, versículo 19. Provérbios 10, 19 diz assim, ó. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a sua língua é sensato. Amém, igreja? Amados, quem muito fala, muito peca. Amado, na abundância de palavras, não faltam transgressões. A palavra do Senhor fala isso. E nós falamos demais. Aonde nós pecamos, quem fala muito, erra mais. Então nós temos que aprender, amados, a dominar esse órgão aqui tão pequenininho que é a nossa língua, né? Mas que falado no momento errado, falado na hora errada, ele causa um grande estrago. Então nós temos que pensar para falar. Não podemos falar de qualquer maneira. Tem a hora certa, tem o momento certo de falar. E nós que queremos ser cristão maduro, nós que estamos desenvolvendo a nossa maturidade cristã, nós precisamos aprender a controlar a nossa maneira de falar. Glória a Deus. Amados, abra comigo aí em Provérbios mesmo, capítulo 25. Está pertinho aí, ó. Quem já está em Provérbios, abre no capítulo 25. Eu quero falar, amados, de uma característica muito importante que a pessoa, quando é madura, ela tem. O cristão, quando ele é maduro, essa é uma característica que não pode faltar na vida do cristão maduro. Humildade. Repete comigo, humildade. Amém? O cristão maduro, ele é humilde. O cristão maduro, ele não se ensoberbece, ele não canta vantagem, ele não se vangloria, ele é humilde. Provérbios 25, 27. Provérbios 25, 27. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Amados, nós não devemos buscar a nossa própria honra. É o Senhor que nos honra. Amados, e essa característica de humildade, ela é muito importante, ela é essencial na vida do cristão maduro. Porque a pessoa que não é madura, ela não tem como ser
A pessoa que não é humilde, ela não tem como ser um cristão maduro. Essa é uma característica fundamental para o cristão que é maduro. Amados, quem nos honra é Deus. Seja onde for, no trabalho, na igreja, na sua casa, o que Ele fizer, é Deus que te honra. No seu trabalho, o que você fizer na sua vida, amados. As pessoas podem não se importar, as pessoas podem não valorizar, mas é Deus que te honra. Aconteceu um episódio comigo essa semana, né? E uma pessoa, ela foi embora e ela não se despediu de mim, não se despediu de mais uma pessoa, né, conhecida minha. E aí, conversando com essa amiga minha, ela falou assim para mim: nossa, né, essa pessoa, ela nem veio despedir de nós, porque a pessoa, ela não despediu nem de mim e nem dessa minha amiga. Aí a minha amiga falou assim para mim: nossa, ela nem despediu, né, nem de mim, nem de você. Aí a minha amiga falou assim para mim: olha só, ela não despedir de mim, tudo bem, mas ela não despedir de você, né, tudo que você fez para ela, a pessoa me falou. E aí eu falei para ela: eu vou falar para você de todo o meu coração, eu não me importo. Eu não fiquei chateada de forma alguma. E muito pelo contrário, irmãos, eu mandei uma mensagem para ela depois, né? Falando para ela: olha, que Deus te abençoe, né? Que você foi embora, estou feliz por você, que era o que você queria. E eu não fiquei chateada. Por quê? Porque graças a Deus, não pela minha glória, mas eu consegui desenvolver a minha maturidade cristã. E muitas vezes, amado, quando nós não desenvolvemos a nossa maturidade cristã, a gente sofre, né? A gente sofre muitas vezes porque as pessoas, elas não fazem aquilo para nós que às vezes nós fizemos para ela. Mas nós temos que entender, amados, que a nossa recompensa, ela vem de Deus. Tudo que você fizer para uma pessoa, tudo que você ajudar alguém, a sua recompensa, ela vem de Deus. Não que nós não ficamos tristes, amada, é claro que nós ficamos. Mas nós não podemos deixar essas coisas entrar no nosso coração. Sabe por quê também, amados? Porque tudo que nós fizemos aqui, nessa terra, se a gente receber o nosso galardão, a nossa recompensa aqui, o que nós teremos para receber de Deus depois? Nada. Amados, eu não quero glória aqui, eu não quero honra aqui. Eu quero que o Senhor me honre, eu quero o galardão de Deus. Então nós temos que ter isso no nosso coração, porque a ingratidão, ela é algo que pega, e muitas vezes pega muitos cristãos. Às vezes o cristão, ele fica com o coração raivoso. Às vezes ele não chega a pegar ódio da pessoa, mas ele fica com o coração raivoso. Poxa lá vida, né? Como diz meu esposo. Poxa lá vida, eu fiz tanto por essa pessoa, eu ajudei tanto. E nem um muito obrigado. Amados, eu poderia falar: poxa vida, tudo que eu fiz para ela, né? E nem um muito obrigado, nem um tchau. Mas não, amados, é Deus que recompensa. Pelo contrário, eu mandei uma mensagem para ela muito carinhosa, por sinal. E é assim que nós temos que ser. Essa tem que ser a nossa atitude. E entender que sempre é Deus que nos honra. E se nós recebermos o nosso galardão, a nossa recompensa aqui nessa terra, amados, o que Deus vai nos dar depois? E eu não quero recompensa dessa terra. Eu quero a recompensa do céu. E você? Amém? Eu quero a recompensa do céu. Eu quero a honra de Deus. Eu quero ser honrada pelo Senhor. Amados, nós não precisamos ficar falando o que a gente faz. Deus, ele vê, porque Deus, aquele que vê em secreto, em secreto, ele vai te recompensar. Aleluia, amados. Você pode dar um glória a Deus? Amados, você está entendendo a palavra do Senhor? Amém, louvado seja Deus. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Segunda Coríntios 10, 18, diz assim: pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, ou quem a si mesmo se vangloria, mas aquele a quem o Senhor recompensa. Amém, amados? Amém? Aquele que mesmo se vangloria, aquele que mesmo, né, bate no peito e fala: eu fiz, eu consegui, eu ajudei. Esse mesmo, amado, ele não tem recompensa. A nossa recompensa tem que vir do Senhor. E nós precisamos entender isso. Essa é uma atitude muito importante do cristão maduro. Uma atitude que o cristão maduro precisa ter para provar a sua maturidade cristã. É que ele não precisa se engrandecer. Ele não precisa se vangloriar. É Deus que faz isso.
lá no livro de Marcos, no capítulo 9, e isso, amados, das pessoas às vezes se vangloriar, já vem lá de trás, desde a época do apóstolo. Vamos ver aqui, ó, em Marcos 9, capítulo 33 ao 35. Isso, amados, é uma coisa que vem lá de trás. E nós que estamos amadurecendo a nossa vida cristã, nós precisamos entender que essa não é uma atitude de um cristão maduro. Mateus, Marcos, todos acharam? Marcos é fácil de encontrar, né, amados? 9:33 diz assim, ó, até o 35 nós vamos ler. E chegaram a Cafarnaum. Quem? Jesus e os discípulos. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? 34. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. 35. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Amados, essa passagem ela nos deixa muito clara que é maior o que serve do que aquele que é servido. E quando o cristão é maduro, ele não quer ser servido, ele quer servir. Amados, porque servir é uma alegria, é uma honra servir. E o cristão maduro, ele entende isso, que é melhor servir do que ser servido. E servir quem, amados? Pastora, mas servir quem? Servir a todos. Não é servir somente aqueles que têm algo para oferecer, né? Porque, amados, infelizmente, algumas pessoas, até no meio cristão, elas são interesseiras. Elas servem as pessoas que podem oferecer alguma coisa. Mas o cristão que é maduro, ele serve a todos, independente de classe financeira, independente de qualquer coisa. O cristão maduro, ele entende que ele tem que servir a todos. E você que é um cristão, você tem que entender que você tem que servir a todos. Amados, porque eu falo uma verdade, começa aqui na igreja, começa o exemplo por mim e pelo meu esposo. Nós temos que servir a todos de igual forma, tratar todos de igual forma. E glória a Deus por isso, que aqui nessa igreja todos são tratados da mesma maneira. Porque é isso que o cristão maduro tem que fazer. Porque o Senhor, Ele não fez acepção de pessoas. E nós também não temos que fazer. E nós não podemos ser interesseiros, pessoas interesseiras. Nós temos que agradar, nós temos que ajudar, servir a todos, mas por amor. O cristão maduro, ele prefere servir do que ser servido. Ele gosta de servir. O cristão maduro, ele cuida das pessoas. Ele se preocupa com as pessoas. Ele ama. O cristão maduro, ele sempre julga os outros maior do que ele. A pessoa que é madura cristã, ele sempre se julga menor que todos os outros. Amados, porque eu falo uma verdade, eu estou aqui em cima desse altar, ministrando a palavra para vocês. Grande é essa responsabilidade. Mas em nenhum momento eu sou maior que vocês que estão aí. Muito pelo contrário, amados. Se eu quero ser maior, eu tenho que me colocar na posição de serva de todos vocês. Porque Jesus serviu. Jesus lavou os pés dos discípulos. E Jesus, ele nos deixou. Ele nos deixou isso, o entendimento disso. Que aquele que quer ser grande, ele tem que servir. Amados, é maravilhoso servir. Amados, tem uma bênção, tem uma recompensa tão grande por trás do servir, que se nós cristãos conseguíssemos entender isso, amados, nós íamos viver só para servir. Amados, porque é maravilhoso servir, é maravilhoso cuidar, é gratificante. É gratificante. Se tem algo mais maravilhoso que isso, eu ainda não conheço. E sempre se colocando, amado, nós devemos nos colocar sempre abaixo. Considerar o outro sempre maior do que nós mesmos. Assim nós seremos grandes. Você quer ser grande? Você quer ser grande? Se coloque na posição de servo. Sirva, porque assim você vai conseguir ser grande. Siga o exemplo de Jesus, amados. Siga o exemplo de Jesus. Ele era o maior, mas ele se despojou de toda a sua glória. Por mim, por você. E ele lavou os pés do discípulo. Amados, tem maior exemplo de humildade? Tem maior exemplo que esse? Se tem, eu desconheço. Outra
coisa importante que nós cristãos precisamos ter: mudança de atitude. Repete comigo: mudança de atitude. Amados, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, né? Lá no mundo nós temos uma atitude. Quando nós não conhecemos Jesus, nós nos portamos de algum jeito, de alguma maneira. Mas quando nós viemos para Cristo, nós temos que mudar as nossas atitudes. Meu Deus, deixa eu correr aqui. Atos capítulo 5, 29, amém? Atos 5, 29 diz assim, ó: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amado, quando nós viemos para Jesus, nós precisamos desenvolver a nossa maturidade cristã. E nós precisamos entender que nós precisamos obedecer primeiramente a Deus, depois aos homens. O cristão maduro, ele é amoroso com todos, mas o seu foco maior é agradar a Deus em primeiro lugar. Amados, e muitos cristãos, eles se deixam levar, e querendo agradar a homens, eles se tornam reprovados diante de Deus. Amados, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Nós devemos amar, nós devemos ajudar, mas nós temos que entender que nós não devemos agradar a homem, nós temos que agradar a Deus. Amados, um exemplo, né? Vai se dar uma festa, casamento do filho, vai se dar uma festa, né? Aí começa a lista de convidados. Ó, vou convidar esse, porque, amados, nós somos da igreja, mas nós temos alguns amigos, algumas pessoas que nós gostamos, muitas pessoas que já até nos ajudaram na vida, que não conhecem a palavra de Deus, que estão no mundo, né? Que estão lá no pecado. Tem pessoas que nós conhecemos e que nós gostamos que são assim. Mas nós temos que entender que nós não temos que agradar essas pessoas, mas a Deus. O cristão vai dar uma festa, faz a lista de convidado, aí tem o parente, né? O irmão, o cunhado, seja quem for. E você convida para a festa, né? Aí chama os convidados e começa a pensar: olha, vem fulano, nossa, fulano gosta de uma cerveja, né? Olha, eu tô achando que se não tiver cerveja, fulano não vai vir nem para a festa, não. Acho que fulano não vai vir. Aí o cristão fica em dúvida: então eu acho que vai ter cerveja nessa festa. Amados, como assim? Se você é cristão, se você não bebe, como que você vai ter bebida na sua festa? A festa é sua. A festa não é do convidado, a festa é sua. E muitas vezes, amado, nós somos reprovados diante de Deus e mostramos a nossa imaturidade, porque nós nos deixamos levar por algumas coisas, e querendo agradar o homem, nós desagradamos a Deus. Amém, amados? Vamos rapidamente agora para o Salmo 1, que eu quero falar na mudança de postura, que nós temos que mudar a nossa postura. Para desenvolver a nossa maturidade cristã, nós temos que mudar a nossa postura. Salmo capítulo 1, versículo 2 e 3. Amém? Diz assim, ó: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa ele medita de dia e de noite. Agora o 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. Nós temos que mudar, amados, nossa postura. O cristão maduro, ele não fica na roda dos escarnecedores. Não devemos sentar na roda dos escarnecedores, porque muitas vezes, amado, nós estamos em rodinha de pessoas, né? Aí estão falando de uma pessoa, estão falando de outra, e muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu não estou falando. Eu estou ouvindo, mas eu não estou falando. Amados, quem cala consente. Se você está na roda, eles estão falando de alguém, estão falando mal de alguém, e você não fala nada, você não faz nada, você está junto, amado. Né? Tem um ditado, não é bíblico, mas um ditado popular: diga com quem andas, que direi quem tu és. Então não devemos sentar na roda dos escarnecedores. O cristão maduro, ele não senta na roda dos escarnecedores. Ele tem a sua alegria em meditar na palavra do Senhor dia e noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Agora, para finalizar, muito importante que nós precisamos ter um coração perdoador. A pessoa que é madura, ela perdoa. O perdão, ele é difícil? É. O perdão é uma coisa muito difícil. Eu passei por um processo de perdão, mas eu consegui. A pessoa que passa
por um processo de perdão é muito difícil. A dificuldade grande de todas as pessoas é perdoar. Mas o cristão maduro, ele entende que o perdão é necessário. Abra comigo em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Amados, tem um segredo muito grande através do perdão, que às vezes as pessoas não entendem, por isso que elas não conseguem perdoar. Eu vou te explicar. Marcos capítulo 11, versículo 25, diz assim, ó: e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. O 26, mas se vocês não perdoarem também, o seu Pai que está nos céus também não perdoará os seus pecados. Amado, o perdão, muitas vezes nós não entendemos o perdão. Muitas vezes alguém faz algo, né, para a pessoa, ela fala assim, não, eu não vou perdoar. Eu não vou perdoar porque o que essa pessoa fez comigo não é certo, não é justo. Eu não merecia o que ela fez. Eu não vou perdoar, ela não merece o meu perdão. Mas quando nós somos cristãos maduros, nós entendemos que quando você perdoa, você não perdoa para o outro, você perdoa para você mesmo. Porque o perdão, amado, ele te liberta. O perdão, ele nos liberta, ele não liberta a pessoa que fez algo para você. O perdão, ele não liberta a pessoa, ele te liberta. Mas o perdão, a falta de perdão, é algo que paralisa toda a vida da pessoa. A pessoa que não libera perdão, a pessoa que tem algo no coração que ela não consegue perdoar, ela vive parada, a sua vida fica parada, ela não consegue prosseguir. Ela vive em função daquilo. Ela vive às vezes em função da vida daquela pessoa. Ela fica olhando o que a pessoa faz. Ela fala, olha, fez isso pra mim, está se dando bem. Às vezes a pessoa, ela chega a vasculhar a vida da outra pessoa para saber como a pessoa está. Tamanha é a raiva que ela tem no coração da pessoa. Amados, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar para que o Senhor também nos perdoe. Porque isso é forte, amado. Se você tem algo contra alguém e se você não perdoa, o Senhor, ele não vai te perdoar. E a sua oração, ela nem vai chegar ao trono do céu. Se você é uma pessoa que não perdoa, se você tem um coração com raiva, com mágoa de alguém, a sua oração, ela não chega. Aqui fala, é bem claro. Se você dobrar o seu joelho para orar e você lembrar que você tem algo contra alguém, perdoa, pede perdão, porque senão a sua oração não vai chegar. Amados, e o perdão, ele é libertador. Ele é libertador. E o perdão, ele é liberdade para aquele que perdoa, não para aquele que é perdoado. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Se coloque de pé. Amém? Quantos entenderam nessa manhã? Amém? Amado, se você não anotou, pega comigo depois, mas é muito importante você anotar as atitudes que você tem que tomar para você chegar à maturidade cristã. Porque nós precisamos, amado, nós não podemos chegar na igreja, passar anos, entra ano, sai ano, e nós estamos da mesma forma, imaturos espiritualmente falando. Nós temos que crescer espiritualmente. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém? Senhora, amor. Glória a Deus. É tempo de crescer, é tempo de amadurecer, é tempo de deixar as atitudes e a forma de ser de menino. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O crente que é bebê na fé, que é menino, ele é birrento, ele está sempre magoado, sempre chateado, sempre arrumando problema, sempre com implicações com alguma coisa ou com alguém. Mas o maduro é o ruios, aquele que Deus procura, aquele que Deus confia coisas importantes na mão. Deus não vai dar coisa importante na mão do menino. Você dá a chave do seu carro pro seu filho dirigir, sim ou não? Se você dá, você não tem juízo não, viu? Se você dá, você é menino na fé ainda. Você vai dar a chave do seu carro pro seu filho. Dirige aí, filho. Tá? Ele é criança, ele é menino. Você dá quando ele é. Você confia coisas importantes na mão do menino? Não. Você confia na mão de um maduro. Amém? E assim Deus vai fazer. Deus vai confiar dons, talentos e coisas importantes na vida, na mão de crente maduro. Amém? Vamos orar.
Paizinho Santo, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra, pelos louvores, ó Deus, pela criança que apresentamos, pela ceia, ó Deus, pela ajuda que o povo dispensou à igreja. Obrigado principalmente porque o Senhor tem nos ensinado a amadurecer. O Senhor, meu Pai, como um Pai celestial amoroso, quer que nós, seus filhos, cresçamos, amadureçamos e sejamos, meu Pai, capazes, ó Deus, de ser bênção nesta terra. O crente maduro é bênção. O crente maduro, ó Pai amado, ele é exemplo. O crente maduro, meu Pai amado, ele te honra. Mas o crente, ó Deus, que é menino na fé, ele traz problema, ele traz escândalo. Ó Deus, ele afasta pessoas ao invés de trazer. Que possamos meditar nessa palavra e amadurecermos na fé. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, agora e para sempre. Amém, amados? Um bom domingo, uma ótima semana, que Deus abençoe e vai na paz, em nome de Jesus.